João 15, do 1 ao 16. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Amém. Muito obrigado, pastor. O trabalho principal do pastor, e quem fala na frente da igreja, é fazer com que o texto seja compreendido e que seja aplicado e, em seguida, vivida. Isto é, que lá no interior de cada membro da sua igreja haja uma compreensão do texto que leva a pessoa a saber que ele está de fato glorificando a Deus na obediência daquilo que Deus exige de nós. Muitas mensagens que estão sendo faladas e pregadas no Brasil hoje não explicam bem o texto. A razão que não explicam bem o texto, porque o próprio pastor não sabe muito bem o que significa esse texto. Não tem aquela palavra inglesa background, esse pano de fundo de experiência pessoal com o texto, de maneira que ele não se atreva a explicar o que o texto quer dizer. Em primeiro lugar, eu quero que entendamos que este capítulo 1 a 16 de 15 é uma referência à igreja. É uma igreja relevante, porque está produzindo o que Deus criou a igreja para produzir, que é fruto. A palavra fruto, portanto, tem a ver com aquilo que Deus
criou a igreja para fazer? Por que Ele escolheu a igreja? Para produzir fruto. Por que Ele mandou seu Filho a este mundo? Para produzir fruto através da igreja de Jesus Cristo. Todo ramo, diz o texto, versículo 2, que estando em mim, e a frase em mim significa tendo uma conexão vital, real, que é produzido pelo novo nascimento, através do Espírito Santo, agindo em nós, e não somente mudando nossos parâmetros, nossas maneiras de pensar, mas também criando outros valores e outros modos de pensar. Isso fica claro para mim quando o versículo 10 diz o seguinte: se guardardes os meus mandamentos. Toda a Bíblia está cheia de mandamentos. Mas Jesus aqui distingue os mandamentos dele dos mandamentos, por exemplo, de Moisés ou de qualquer profeta, num sentido de que quem guarda os mandamentos de Jesus, ele se mantém num relacionamento com Jesus, que quem guarda os mandamentos de Moisés não mantém. Nós temos milhares e milhares de adventistas do sétimo dia. Um dia eu fui convidado a falar, imagina, para os adventistas da promessa. Antes de eu chegar naquela reunião, que era uma reunião anual, num retiro do interior de São Paulo, me mandaram um livro de regras, talvez 200 páginas, para eu não pisar na bola e tocar numa área que seria opor-se àquilo que para eles era fundamental. Semelhante às regras dos judeus, semelhante àquele elevador lá em Jerusalém, que para em cada piso só no sábado, e que a gente não pode subir sem parar em cada, porque nesse caso você teria que apertar um botão. Quais são de fato os mandamentos de Cristo? Que mandamentos são básicos e fundamentais? Que mandamentos são a base do fruto da sua vida? Essa é a pergunta que eu estou fazendo nesta manhã. Por quê? O texto diz: se guardarmos os seus mandamentos, nós permaneceremos em seu amor. Isto é, nós sentiremos mais amados, nós sentiremos tão apreciadores do amor de Cristo por nós, que nós teríamos muito receio de pisar na bola e de alguma maneira dar um chute num mandamento e não agradar nosso Senhor Jesus. Em outras palavras, irmãos, permanecer no amor, que corresponde a permanecer na videira, que significa permanecer em Cristo,
quer dizer, de alguma maneira, a gente tem prazer em fazer o que Jesus quer que a gente faça. Quase todos os empregos que existem têm elementos gostosos e têm elementos desgostosos. Eu já fiz vários tipos de trabalho na minha vida. Eu trabalhei, por exemplo, como responsável pela cozinha de um navio turístico nos grandes lagos americanos com apenas 23 anos. Fui fardado, oficial, né? Podia sentar à mesa do capitão e poder me orgulhar bastante. Meus irmãos, havia um fator que era muito desagradável. Como eu era responsável pela cozinha à noite, 12 horas, das 6 às 6 da manhã, e todo aquele preparo que precisava fazer para o trabalho no dia seguinte, inclusive cozinhar 21 perus. E a gente aprendeu como fazer isso, como quebrar 400 ovos, 2 de uma vez. Mas a única razão que eu fazia, porque oficial não é para trabalhar, é só para ver que os outros estão trabalhando. É que quase todo dia que nós parávamos naquelas cidades como Cleveland, ou paramos em Detroit, a turma da cozinha foi diretamente para o bar para encher a mente com álcool e se tornar absolutamente inútil na cozinha. Foi o lado totalmente desagradável. Irmãos, na obra de Deus, há também coisas que são desagradáveis. E talvez a gente cansa de orar, cansa de ficar olhando para o texto, procurando alguma palavra que vem do Senhor, que possa ser uma bênção para os outros. E a pergunta: como que a gente sente quando não tem nada a falar? Como que a gente sente quando parece que Deus não escutou minha oração? Eu queria trazer uma mensagem que empolgasse os ouvintes, que eles ficariam muito contentes em ouvir. E nada. Irmãos, qual é o problema? O problema é paciência, o problema é de gozar da alegria do Senhor, como este texto fala, que nós sejamos cheios do seu gozo. Fruto só pode ser aquilo que nós fazemos porque Deus está operando através de nós mesmos. Fruto só pode ser algo que nós não temos nenhuma capacidade de produzir absolutamente 1 miligrama desse fruto. É só Deus em nós, que é esperança da glória e esperança de trazer alguma vantagem para os membros da igreja e para aqueles que estamos evangelizando, aqueles que estão recebendo os folhetos que a gente está dando, ou que vão ler aquilo que a gente está escrevendo e vão receber uma palavra do Senhor. Que coisa boa, meus irmãos, é ter Deus
operando por meio do ramo. E dessa maneira, fazer com que o ramo fique florido e depois flores transformando em fruto suculento e que seja de qualidade mesmo. Quantos meses atrás, já foi, não sei, que comecei a pensar sobre esses mandamentos de Jesus. Os mandamentos de Jesus têm duas categorias. Aquelas que são explícitas, ou explícitos, aqueles que são implícitos. Os mandamentos explícitos, quando faltamos, por exemplo, um dos mandamentos de Jesus é amai-vos como eu vos amei, 13:34 de João. Amar como nós amamos a nós mesmos, e mais importante ainda, que amemos como Cristo nos amou. É um mandamento explícito. Um dia aparece lá no minha casa um admirável pastor. Eu digo admirável porque eu gostava muito dele, ele tinha pastoreado próximo a gente tem bastante contato com ele, tanto no seminário como também lá na igreja. De repente, ele abre o coração e diz que ele está se apaixonando pela secretária. E, naturalmente, ele queria que eu desse algum apoio para o seu pecado. Eu não tinha coragem de fazê-lo. Eu dei umas palavras contrárias ao que ele queria ouvir e só soube depois que ele está fora da igreja, deixando sua ex-esposa numa tristeza, numa situação muito complicada também. E seu ministério acabou. Irmãos, como é que Deus permite, ou possamos dizer, que Ele não fale para nós, que esse caminho que você está tomando não é o caminho dos mandamentos explícitos de Cristo. Muito contrário, muito ao contrário. Você está seguindo um caminho que leva para o inferno e que você pode ser julgado seriamente por causa disso. E desobedecendo esse mandamento dessa forma. Bem, todos nós sabemos que estamos brincando com fogo. Quando algum amor, um amor diabólico, vem mexendo com o nosso amor pelo Senhor Jesus e nosso ministério. Sabemos disso, mas às vezes nós não cremos. Nós às vezes cremos que a alegria maior vai ser em desobedecer. Mas logo estamos descobrindo que não estamos mais permanecendo no seu amor. E a gente começa a perceber uma vida seca de um ramo que está na videira, mas que não produz fruto. E que é cortado e apanhado e jogado no fogo.
Eu não sei se Deus tem alguém aqui que Ele está falando relativo a uma vida em que o mandamento de Jesus explícito está sendo desobedecido. Mas eu queria pensar um pouco sobre os mandamentos implícitos. Mandamentos implícitos têm a ver com ensinamentos de Jesus que não cabem dentro de nossa série de regras. Somente sabemos que é isso que Deus quer de nós. Por exemplo, os irmãos lembram as chamadas bem-aventuranças de Mateus capítulo 5. Estivemos pouco mais de uma semana atrás no Monte das Bem-aventuranças. A gente teve que dar uma palavrinha lá para os irmãos que estão reunidos conosco. Primeiro, bem-aventurados os pobres em espírito. Bem-aventurados os pobres em espírito. Não é mandamento explícito, mas eu entendo que seja implícito. Em outras palavras, qualquer atitude de riqueza de espírito, de orgulho, desse sentimento que eu sou absolutamente essencial a esta obra que a gente está tentando desenvolver. E que Deus está buscando gente que Ele pode usar, porque aprenderam com Jesus. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Tomo sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de espírito. Em outras palavras, é simplesmente o fato de que Deus está produzindo em nós um desejo de ser aquilo que Jesus elogiou como qualidades em seus seguidores. E certamente não foi quando João e Tiago, aqueles amados filhos de Zebedeu, aqueles que eram conhecidos como o primeiro mártir entre os apóstolos, e depois aquele que era conhecido como o apóstolo do amor. Quando eles, passando por uma aldeia samaritana, que não quis aceitar Jesus, não queria acolher a Jesus, e entrou na cabeça daqueles dois irmãos, seria muito bom chamar fogo do céu sobre essa terra. Vamos queimar essa vila aqui. Vamos dar-lhe uma lição. Vamos trazer um pouco do inferno para aqui antes do tempo. E o resultado foi Jesus disse: vocês nem sabem, não estão nem conscientes como vocês têm que mudar. Esta ideia de uma igreja relevante me lembra muito dos chamados mandamentos recíprocos. Provavelmente todos aqui têm visto uma lista destes mandamentos. São 28, mas eu estive meditando nelas e eu queria ler rapidinho para os irmãos alguns deles e relembrá-los a examinar suas vidas, eu examinar a minha,
para perguntar: será que estes mandamentos de mutualidade, de encorajamento mútuo, estejam de fato caracterizando nossa vida, nossas palavras, nosso casamento e nosso ministério? O primeiro, repetido várias vezes no Novo Testamento, é: amai-vos uns aos outros. A palavra amor, em grego, tem 4 diferentes palavras para descrever amar. Uma das palavras, filéu, todo mundo sabe, significa amizade. É gostar de uma pessoa. Durante esses 3 dias que estivemos aqui junto com os irmãos, a gente descobriu que há certas afinidades junto com alguns irmãos aqui. E a coisa mais fácil é amar e gostar dessas pessoas. É interessante que quando Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? E Pedro vai responder com essa palavra, filéu. Eu te amo, sim. Tu sabes que te amo. Mas ele não se atreve a usar a palavra agape. Agape é um amor sacrificial, que não se alinha com nossos gostos. É o que se ouviu ontem: receber um presente de Deus de um filho autista. Ou de saber, com um casal que veio falar conosco uma vez em Sumaré, que seu filho estava traficando drogas. Ou muitas outras desagradáveis experiências. Amar a Deus, amar a Cristo, amar uns aos outros com esse amor veloz, ou agape, ou a palavra eros, ou talvez a palavra storgei, que significa esse amor natural de família. Que estes tipos de amor, essas distinções de amor, no Novo Testamento são esquecidos, quase, e somente resta o amor sacrificial. O amor que levou Cristo à cruz. Amor que levou você a fazer o ministério que você está fazendo. E temos ouvido várias pessoas contando seu ministério. Nem todo aquele ministério muito agradável. Número 2, acolhei-vos uns aos outros. Romanos 15, 7, versículo 1 do capítulo 14. Talvez alguns esqueceram nem souberam que o imperador Cláudio mandou embora todos os judeus de Roma. Está mencionado no livro de Atos. E, interessantemente, irmãos, quando os judeus foram embora, ele deixou a igreja com um núcleo de gentios para continuar a manter a igreja. E eles chegaram em cidades como Corinto, chegaram em Éfeso. Naturalmente eles se retiraram de Roma em 6 anos. No fim, no ano 54, Cláudio morre.
E aqui vem essa leve de líderes que começaram a igreja em Roma. Eles estão de volta. Eles que deixaram trabalho de liderança na igreja, aqueles que sabiam a teologia, que conheciam a Bíblia melhor do que aqueles gentios, como que eles vão ser recebidos nas suas sinagogas cristãs? Palavra que Tiago usa em capítulo 2. Como que eles vão ser recebidos de novo? Romanos 15, versículo 7 e capítulo 14, versículo: acolhei-vos uns aos outros. Uma das áreas complicadas no ministério é perceber que tem gente na igreja mais talentoso, mais capaz de comunicar do que eu. Uma pessoa que Deus é capaz de usar, se Ele tiver oportunidade. Eu lembro uma das queixas que nós recebemos lá na faculdade. Os pastores não nos dão oportunidades. Se fecham. Por quê? Não querem rivais. Mandamento explícito: acolhei-vos uns aos outros. Naturalmente muito mais abrangente do que simplesmente dar oportunidades para ensinar ou para ajudar a publicar um livro ou qualquer coisa dessa natureza. Número 3. Saudai-vos uns aos outros. Romanos 16, 16. Saudar, literalmente, é esperar que a pessoa tenha boa saúde, que essa pessoa se sinta bem. E eu tenho sentido bem junto com os irmãos. Parece que os irmãos nos saudaram bem, ainda que nós não merecíamos, né? Muito obrigado. Cumpriram essa palavra do Senhor: saudai-vos uns aos outros. 1 Coríntios 15, versículo 20. Paulo começa todas as suas cartas, não tem nenhuma exceção, com graça e paz. Ele termina todas as suas cartas com a palavra: a graça seja com vocês. Em outras palavras, saudar alguém significa reconhecer que ele recebe a graça que eu recebi da parte do nosso Senhor Jesus, que eu estou pronto a partilhar com Ele. Graças a Deus por isso. Número 4. Tende igual cuidado uns pelos outros. 1 Coríntios 12, 23. É um texto que dá muito para pensar em relação à família. Nossa filha, que os irmãos já conhecem sem conhecer, tem esse tipo de cuidado com a gente. Em outras palavras, pessoas que não se permitem negligenciar um membro da igreja, um membro da família de Deus, que está em dificuldades espirituais, dificuldades financeiras, dificuldades de qualquer natureza, sem oferecer apoio.
Abrem suas Bíblias por um instante em Atos capítulo 2. Atos 2, apenas poucas páginas na frente. No dia de Pentecoste, após aquele contundente mensagem de Pedro, nós encontramos algumas descrições de como a igreja ideal funciona. Versículo 42 a 47. E perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, perseveravam no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso é complicado, eu admito. Eu não sei se Deus quer que a gente tenha tudo em comum e que uma pessoa faça o que aconteceu numa igreja lá de São Paulo, quando ele emprestou seu talão de cheque para um outro irmão da igreja, e quando ele recebeu de volta, teve que vender a casa para repor o dinheiro que ele tinha gasto. Eu não sei se a sabedoria é ter tudo em comum, mas como a igreja está começando, e eles estão tomando a sério o ensinamento de Jesus, do amor, e reconhecendo que são família, aparentemente, eles tiveram tudo em comum. Novamente, capítulo 4, versículo 32 a 35. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Que coisa impressionante, irmãos. Eu ouvi falar daquela igreja de Califórnia, onde a gente podia, se tivesse alguma necessidade, podia tirar uma nota de $10. Não podia tirar mais, não, da coleta. Eu imagino o perigo de dizer: olha, irmãos, esse dinheiro é nosso. Sirva-se à vontade. Mas nessa mesma igreja, alguém levanta a mão, tem alguém que precisa de carro, eu tenho chaves de um carro, venha, pega. Muito complicado, irmãos, por causa de que a queda do homem. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria, singeleza de coração. Um entusiasmo, um amor pelo Senhor e amor uns pelos outros, tão claro e óbvio entre eles. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que estavam sendo salvos. Os que estavam sendo salvos. Esse número 4 dos mandamentos recíprocos. Tende igual cuidado uns pelos outros. 1 Coríntios 12, 23. Número 5, confessai os vossos pecados uns aos outros. Os irmãos têm prática disso? É válido esse mandamento ainda? Tiago 5,16. Naturalmente depende que pecados. Que pecados meu irmão precisa saber que eu cometi ou estou cometendo repetidas vezes? O que Tiago quer
como meio-irmão de Jesus, e com certeza ele teve muita oportunidade antes de dormir à noite, de conversar com seu meio-irmão, e querer confessar pecados, e Jesus nunca tinha pecado para confessar. Mas ele achou tão válido essa comunhão de dizer para Jesus: sabe que eu tropecei, eu caí, eu tive um pensamento errado, e assim por diante. Nós, desde a Reforma para cá, temos excluído de nossa prática aquilo que a Igreja Católica tornou quase uma prática essencial à vida católica. Isto é de confessar pecados ao Padre e receber a absolvição dele. Mas a razão para confessar pecado não é para que um padre nos perdoe, mas é para que nós tenhamos um reforço para não pecar novamente desse modo. É um pensamento, uma atitude errada. E se eu confesso, talvez para a esposa, ou para o marido, não sei se para um filho, que Deus vai nos dar graça para vencer esse erro, esse pecado. Tiago 5,16. Não mintais uns aos outros. Este texto, Colossenses 3, 9 e 10. Não julgueis, não vos queixeis, não faleis mal, e não vos consumais uns aos outros, mordendo e devorando. Romanos 14, 13, Tiago 5, 9, 4, 11, Gálatas 5, 15. Guardar este mandamento significa agir positivamente para manter a unidade do Espírito, fundamental. Não vos queixeis, não faleis mal, não vos consumais uns aos outros, mordendo e devorando uns aos outros. Manter a unidade do Espírito. Fazer todo o esforço para manter essa unidade. Tenho participado de uma igreja que estava se dividindo. Queridos irmãos, é uma coisa terrível. Quando a igreja, unida pelo Espírito, começa a rachar, a se dividir. Não sei se tem alguma igreja aqui que está nessa condição triste. Há uma necessidade, irmãos, de orar
constantemente, Senhor, mantenha a unidade de nosso grupo de irmãos, de nossa família, de nossos irmãos, porque somente assim que o mundo vai saber que pertencemos a Cristo e que estamos vivendo a realidade desses mandamentos que Ele nos deu. Cobiça e avareza. Essa palavra em grego, que Colossenses 3, versículo chama de idolatria. Eu sei que nós reconhecemos idolatria na Igreja Católica, mas dificilmente encontramos ou reconhecemos a idolatria em nossas igrejas. Mas, se olharmos para essas duas palavras aqui, cobiça e inveja, nós encontramos o que a Bíblia chama de idolatria. Número 10, edificai-vos uns aos outros. Edificação significa encorajamento, de maneira que a pessoa fica cada vez mais seguro que ele está no caminho certo. Quando a gente está indo para algum lugar que eu não conheço, e seguindo o caminho que eu não olhei no mapa para ver para onde vai, é sempre bom poder ter alguém que já passou por lá antes, para poder dizer, olha, esse é o caminho, ande nele. Esse é o melhor caminho. Esse tipo de edificação está em mente da parte do apóstolo Paulo, falando para os Tessalonicenses. Edificai-vos uns aos outros, 1 Tessalonicenses 5,13. Quando cumprimos este mandamento, cumprimos um dos desejos de Deus como nosso Pai, isto é, de habitar no meio dos seus filhos. 2 Coríntios 6, 14 a 18. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Apocalipse 21, versículo 3. Aqui tem um mandamento recíproco, de grande envergadura. Exortai-vos mutuamente cada dia. Eu não conheço uma igreja que cumpre esse mandamento. Todo dia, todos os membros recebem uma palavra de encorajamento. Pelo menos, pode ser mais. Mas essa é a ideia bíblica. Talvez a igreja dos hebreus era pequena, talvez era uma igreja que estava precisando mais de encorajamento do que a sua igreja. Mas de fato é um texto mais ou menos esquecido, de Hebreus 3, 13. 1 Tessalonicenses 5, 11, 2 Coríntios 2, 6 e 7, e vai para frente com mais textos ainda. Não esqueçam que essa palavra encorajamento é o título do Espírito Santo. E quando ele compartilha e usa o irmão, a irmã, para encorajar outra pessoa que está pensando em se desistir,
você está cumprindo o papel de ser cooperador de Deus, o Espírito Santo. Exortai-vos mutuamente. Instruí-vos. Ensinai-vos mutuamente. Colossenses 3,16. Deus teve desde antes da fundação do mundo o desejo de ter filhos parecidos a seu filho, como já falamos disso. E é o privilégio de Colossenses 1:28, de ensinar, de instruir, para poder apresentar todo homem e mulher perfeito em Cristo. Isto é, sem reconhecer nada que esteja desalinhado ou fora de lugar. Tudo está certinho. Sujeitai-vos, número 13, uns aos outros, em espírito de submissão e subordinação. Muito próximo ao sentido de Romanos 12, versículo 10, preferindo-vos em honra uns aos outros. Filipenses 2, versículo 3, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Que complicação é essa? Veja o papel de esposa em relação ao marido e os filhos obedientes aos pais, porque reconhecem essa subordinação como a ordem divina. Número 14, para mostrar uns aos outros, Romanos 15:14, no theteo, advertir, depois de ensinar, exortar, advertir ou admoestar e repreender, faz parte dessa série de disciplinas na igreja, em que os membros estão sendo advertidos do perigo de se ausenciar da igreja. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, Efésios 5:19, Colossenses 3:16. E número 16, sede antes servos uns dos outros, Gálatas 5:13b. E finalmente, dos que eu escolhi, não são todos, suportai-vos uns aos outros. O amor, em 1 Coríntios 13:7, a tudo suporta. Irmãos, a igreja relevante é uma igreja que cumpre os mandamentos recíprocos. É a igreja que procura mandamentos implícitos. E quando se percebe que não estão crescendo nesse sentido, que a gente procura com oração e esperar no Senhor que a gente possa cumprir. E dessa maneira a igreja se torna válida, relevante para si mesma, para o seu benefício. Ainda temos aquilo que todo mundo já conhece muito bem. Isto é, a relevância que a igreja tem para o mundo. O amor que Deus mostrou em enviar seu Filho e fazer com que esse Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus, seja de fato cabeça da igreja, para o mundo perceber que nós não somos uma igreja que não tem cabeça.
A Igreja Católica tem seu cabeça chamado Papa Francisco, Papa João Paulo II, assim por diante. Nossa cabeça é Cristo. Portanto, a direção que a Igreja anda, sua maneira de tratar os irmãos, tudo mostra a importância da cabeça em relação à Igreja e que o mundo percebe ou precisa perceber. Eu não entendo o que torna o Papa um homem tão importante no mundo. É simplesmente um pecador como todos nós. Mas é natural para a Igreja Católica, aparentemente natural, que quando o Papa chega em algum lugar, por exemplo, quando ele esteve em Belo Horizonte, ou quando ele esteve no Rio, não tanto tempo atrás, que aglomera muita gente. É como se haja uma bênção especial em só olhar para aquele homem vestido diferentemente e que tem fama de ser o cabeça da igreja. Não seria interessante que na sua cidade, no seu bairro, os incrédulos percebam que cabeça da sua igreja é Jesus Cristo? É o verdadeiro Papa da igreja. Nosso tempo já foi. Não sei quando nós veremos mais, se não neste mundo, no mundo vindouro. E vai ser muito bom revê-los. Espero que ninguém esteja em falta, não. Quando a gente procura, vai ver todo mundo que está lá. Por quê? Porque nós guardamos os mandamentos recíprocos, encorajando, ensinando, advertindo e tornando a coisa mais natural. Sempre está servindo nosso Senhor e Salvador. Gostaria de convidar nosso irmão, pastor Luciano, a orar por nós e para que ele traga à memória algumas coisas no futuro que precisamos repensar e que nossa igreja ou igrejas sejam abençoadas ainda mais do que têm sido abençoados.